Muito boa tarde a todos aqueles que têm dado a mim essa imensa alegria e honra de nós nos reunirmos aqui para tratarmos um tanto sobre algumas questões relativas à propedêutica jurídica, introdução, portanto, ao direito, e também um tanto, isto é assim mesmo, né, o começo e o fim, né? Também um tanto de filosofia do direito. Essas nossas reuniões, que têm contado com o importante patrocínio de difusão da ANOREG do Paraná, presidida pela doutora Mônica Dalla Vecchia, ilustre presidente dessa entidade, tabeliã, na cidade de Curitiba. Começou por insistência de um grupo muito pequeno de alunos. E, na verdade, aí cerca de meia dúzia de discípulos muito chegados insistiam em que eu tratasse desse assunto, que era objeto de um livro publicado no início deste século, com este mesmo título, Propedêutica Jurídica, livro este escrito pelo Dr. Paulo Ferreira da Cunha, conhecido professor, importante professor da Universidade do Porto, em Portugal, e por mim. Um livro que está esgotado e que não se pensa em republicar, porque se já à altura da sua elaboração havia, e de fato havia, alguma divergência em alguns pontos entre os autores, uma divergência leal, divergência muito honesta, quero crer que de ambas as partes, agora, com maior razão, não seria possível republicá-lo. Isso levou a que se pensasse, efetivamente, em aproveitar esse meio eletrônico para tratar do assunto, fazendo, portanto, as retificações que eventualmente coubesse, um livro já com 20 anos de sua edição e um tanto mais desde sua elaboração, era natural que houvesse a necessidade de algumas mudanças. Volto a dizer, o projeto era esse mesmo, quer dizer, ministrar essas aulas para um grupo restrito, pequeno, não que o vídeo estivesse fechado, não fosse público, mas não se esperava a ocorrência de público. Acontece que esse público começou a vir, muito generoso, muito generoso. Começaram a chegar alguns alunos, gente que eu não tenho a alegria de conhecer pessoalmente, mas que vem com muito boa disposição, e gente que se agregou a esse grupo inicial, que era o grupo, digamos, que impulsionou a realização destas aulas. E hoje esse grupo está engrossado, ou seja, se tornou um grupo maior, o que justifica, em certo sentido, que eu limite um pouco as aulas, o número de aulas que eu vou dar por semana. Porque eu esclareço um pouco melhor, é preciso estruturar isto. Quando se tratava do meu grupo pequeno, o dia que eu não pudesse dar aula, eu dizia, olha, hoje eu não vou dar aula, e pronto, e ficava por isso mesmo. Agora não mais, não é razoável que eu, tendo um público maior de gente, diga que vou decidir o dia em que eu vou dar essas aulas. Então, a partir da semana que vem, nós só faremos aulas às terças e quintas-feiras, às 17 horas. Então, toda terça e toda quinta, às 17 horas. Salvo, como sempre, o fato de Deus. Ou seja, deixemos dito, se Deus permitir. Esta semana, excepcionalmente, esta aula vai ser dada agora, segunda-feira, e a próxima na quinta-feira. Então, esta semana, na quinta-feira, haverá aula. Na semana que vem, a partir da semana que vem, às terças e quintas-feiras, às 17 horas. E com isso eu estruturo melhor e eu próprio, porque é preciso que se diga, a carga de trabalho judicial, que eu dou, evidentemente, preferência, por ser do meu dever de Estado, o primeiro dever de Estado profissional meu é esse, é muito grande. Tenho trabalhado muitíssimo. De modo que assim eu também ajeito melhor as minhas próprias condições aqui de trabalho. Pois bem, o que nós estamos
fazendo desde que se iniciou há uma dezena e tanta de aulas atrás, sobre o tema da propedêutica jurídica, é nos acercarmos, pouco e pouco, de um só conceito. E eu disse isso desde a primeira aula, e repito aqui, por ser fundamental, que meu estimado amigo, o professor da Universidade Católica de Buenos Aires, foi titular da cadeira de Filosofia do Direito até sua aposentadoria, e por lá anda ainda, felizmente, lecionando, presidindo seminários, famosos seminários de Filosofia do Direito na Universidade Católica de Buenos Aires, Félix Adolfo Lamas. O professor Félix Adolfo Lamas disse-me certa vez, quando eu lhe indaguei acerca de um programa para a cadeira de Filosofia do Direito, que bastava um tema, e que esse tema seria levado por todo o tempo que eu lecionasse Filosofia do Direito. O tema era a noção de direito, o conceito de direito, bastava isso. Se eu conseguisse fazer com que o meu próprio aprendizado, o meu próprio conceito se aprofundasse e se conseguisse transmitir alguma coisa disso aos alunos, estaria feita a matéria da filosofia do direito, que hoje está reduzida, como em grande parte, a um problema de história da filosofia do direito, ou discussão meramente linguística, etc. Nós já sabemos como é isso. E então, desde a nossa primeira exposição aqui, a minha ideia foi tentar buscar uma noção de direito. E há mais ou menos 4 ou 5 aulas passadas, eu comecei a indagar sobre o conceito, portanto, já aí especificando o nosso tratamento inicial sobre o conceito de lei natural e direito natural. Bom, quando se toca no tema da lei natural, e em particular com a expressão direito natural, nós começamos a nos dar conta de algumas dificuldades. Por exemplo, lemos aí um autor que, Hugo Grotius, né, é considerado por alguns como o pai do direito natural. Vejam só, pai do direito natural. Outros chegam a dizer que Jean-Jacques Rousseau, como se sabe, este mitômano genebrino, um homem dado a devaneios e a que tantos equívocos deve o pensamento humano, tido como teórico do direito natural. Se vamos ver, por exemplo, um autor, outro dia uma de minhas estimadas alunas e amigas falava que sua formação em matéria de filosofia e teoria do direito havia sido toda ela, ou predominantemente, calcada em Norberto Bobbio. Pois bem, Norberto Bobbio chamou de direito natural clássico e supunha, penso eu que, com honestidade intelectual, supunha que o direito natural clássico fosse o direito natural racionalista. Esses três indicativos mostram como algo que diz respeito à própria terminologia direito natural, que precisa ser colocado em evidência. O que nós chamamos de direito natural? Para evitar que já nos próprios diálogos, nas próprias críticas, nas próprias leituras, nós tenhamos dificuldade de entendimento. Estamos chamando com o mesmo nome coisas distintas. Esse é o problema que precisa ser visto. Eu tenho aqui um paralelo interessante a fazer. Alguns que frequentam, para minha honra, estas exposições, de certo sabem que uma das minhas inclinações para estudo no campo do direito é do direito notarial registral. Há cerca de já mais de 30 anos, quase 40 anos, que eu me dedico a estudar essas duas especialidades, em particular o direito registral, imobiliário, mais particularmente esse, mas estudo as demais especificações também. E há alguns anos eu organizei um livro
no qual um grande autor, um grande pensador paulista, escreveu um trabalho excelente. O trabalho estava excelente, foi festejadíssimo. Só que eu era organizador do livro, publiquei o trabalho tal como foi apresentado, mas a leitura cuidadosa do trabalho mostrou um problema quase insuperável. É que esse autor havia adotado como base do seu trabalho 2 ou 3 livros de autores relevantes, que, no entanto, possuíam uma terminologia própria. De tal sorte que, por exemplo, o termo princípio para um significava uma coisa, o termo princípio para outro significava coisa diversa e assim por diante. De tal sorte que, quando se articulavam, ao fundo desordenavam toda a estrutura. Nós temos que pensar isso. Os princípios e os termos são importantes para isso, os conceitos básicos são realmente de relevo muito grande, funcionam mais ou menos como os alicerces de uma casa. Os princípios são fundamentos. E se nós misturamos os princípios e colocamos, por exemplo, princípios desorganizados, desordenados, desarmônicos, o resultado é que esta casa é mal construída. Então, frequentemente o problema está em nós vermos exatamente do que estamos tratando no nosso capítulo atual, exatamente o que é o direito natural, de que vamos cuidar. O que nós entendemos por direito natural? Bom, ao largo da história, agora passando em revista o quadro histórico, houve diversas concepções de direito natural. E eu estou aqui sob a condução do grande pensador argentino de Córdoba, que foi Guido Soares Ramos, estimadíssimo amigo, que deixou um trabalho intelectual frequentemente inédito, de grandioso valor. Eu lhes conto aqui um episódio. Certa vez ele foi convidado para falar sobre Hans Kelsen. Já era um professor de nomeada. Disse que não poderia fazê-lo enquanto não concluísse os estudos a respeito de Kelsen. E perguntaram quanto tempo ele levaria. Ele disse, não, eu estou estimando em 20 anos para poder falar. Precisa ser um homem de uma seriedade intelectual a toda a prova. Ele publicou um trabalho que está aqui, diferentes concepções do direito natural. Isso aqui é uma separata da revista Ethos, revista de filosofia prática de Buenos Aires, e que corresponde à versão em espanhol da palestra que ele elaborou em francês para o Congresso Mundial de Filosofia do Direito e Filosofia Social, que se celebrou em Helsinki, na Finlândia, no ano de 1983. Então, na sequência desse trabalho de Soares Ramos, que nós estamos aqui, tratando de ver que coisa devamos entender por direito natural. E, antecipadamente, aqueles que me conhecem já o sabem, aqueles que não me conhecem ficam a saber. Por evidente, eu vou à cata do conceito de direito natural, segundo Aristóteles e São Tomás de Aquino, que é o conceito efetivamente tradicional e clássico de direito natural. Mas, para isso, vamos confrontar esse conceito e vamos até mesmo chegar a ele mediante o cotejo e o percurso histórico de vários outros autores. Nas exposições anteriores, começamos por mencionar, na linha do que expôs Soares Ramos, a posição de um direito natural injurídico. Quer dizer um direito natural injurídico? Um direito natural que só tem de direito o nome, porque é uma perspectiva meramente moral, sem juridicidade. Quer dizer sem juridicidade? Sem vigência na cidade, sem vigência na sociedade. Não vigora na comunidade. É meramente um projeto. Posição, por exemplo, adotada por esse grande jurista que foi Jean Daban. Pensemos o seguinte, aprofundemos um pouquinho esse tema. É efetivamente muito digno que alguém nos proponha uma adoção
de uma ordem jurídica conformada à ética, conformada à moral. Magnífico. O problema é que o direito natural, se for visto apenas como um projeto de natureza moral, ele perde a sua vigência. E isso faz com que a sociedade se entregue inteiramente à positividade, ao ambiente do direito positivo. E nós vamos encontrar situações muito curiosas, porque, disse-o bem Soares Ramos, situações em que seja manifesto que o direito positivo afronte a moralidade, afronte a natureza das coisas, afronte a justiça. E nós teremos, então, um direito injurídico, o que é, obviamente, uma contradição de termos. Diversamente, o direito natural, agora já antecipando conclusões que aqui nós vamos chegar mais à frente, o direito natural possui vigência. O direito natural participa da unidade da ordem jurídica de uma comunidade. Essa ordem jurídica é composta da lei natural, o direito natural, das normas naturais, que são normas voltadas à realização da res justa, onde está mais presente o conceito de direito, esse é o analogado principal da palavra direito, do termo direito. Portanto, uma parte desta unidade do ordenamento ou da ordem jurídica de uma comunidade é o direito natural. E a outra parte é a norma que se chama norma ex condicto, ou seja, a norma imposta pelo legislador positivo, pelo legislador humano. E isso nos leva frequentemente a dois tipos, a duas espécies de unidade. Uma unidade, duas espécies, digamos, virtuosas de unidade. Uma unidade de concomitância, quando a lei positiva faz com que a própria norma natural seja textualizada ou adotada nos costumes, então nós temos uma concomitância. Por exemplo, a vedação do homicídio dos inocentes, a proibição do aborto direto. É uma norma de direito natural que, constando da legislação, permite que se reconheça uma unidade de concomitância, unidade concomitante entre a lei natural e a lei humana positiva. Há outras hipóteses em que nós temos uma unidade de complementação, uma unidade de complementaridade. Então, há a lei natural, mas a lei natural necessita de um complemento. Por exemplo, vamos dar aqui alguns exemplos para que isso fique claro. A citação para a defesa, aguardar pacientemente o tempo da defesa, ou seja, não julgar as coisas antes de ouvir a defesa de quem é acusado. Nós tivemos episódios recentes que nos devem ensinar alguma coisa. Essa citação concede um prazo para a defesa. Que a citação, ou seja, que a notícia da acusação seja de lei natural, parece não haver dúvida. É muito significativo o fato de que, na abertura do livro de Gênesis, logo após o pecado de Adão e Eva, Deus, onisciente, embora, antes de proferir uma condenação, dá ensejo a que Adão se defenda. Acaso comeste contra do fruto da árvore proibida? Pronto. Dá ensejo à defesa. Ora, o prazo para essa defesa não está na natureza das coisas. A citação, a comunicação é da natureza das coisas. O prazo que se vai defender, não. Esse prazo é dado pela lei positiva. Então, aí nós temos uma unidade de complementaridade. Um outro caso, por exemplo, o homicídio. A lei natural proíbe o homicídio do inocente. A lei natural proíbe o aborto. Mas qual pena deve ser utilizada no ambiente da legislação penal para reparar a ordem violada, para restaurar a ordem violada? Bom, isso depende de uma série de circunstâncias, muitas vezes locais, as tradições de cada país, etc., circunstâncias contemporâneas.
previsões quanto ao futuro, prognose quanto às reincidências, às recidivas, etc. Prognoses de prevenção especial e geral, assim por diante. Então, aí é um complemento, ou seja, a vedação do homicídio é de lei natural, mas a pena, que não está na natureza, ela é indicada pelo legislador positivo, legislador humano. E nós temos uma unidade de complementação. E, claro, pode haver unidades de dissonância, de discordância, quando a lei humana afronta a lei natural. Nós mencionamos aqui, imaginemos que o legislador humano diga agora, doravante é admitido o homicídio de inocentes. Doravante é homicídio, admite-se o aborto. Fazemos como Herodes. Doravante as crianças até 2 anos podem ser todas mortas. É a lei. Lei positiva, mas verdadeiramente uma corrupção da lei, não é propriamente lei, e que está em dissociação com a lei natural. Então pode até mesmo haver essa aparente, na verdade não há unidade propriamente nisso, mas enfim, essa aparente unidade de dissonância, de discordância, de divergência entre a lei positiva e a lei natural. Muito bem. O problema, pois, dessa ideia do direito natural meramente moral, que foi admitido por Jean Daban, é exatamente não permitir que se adote o direito natural nos casos em que a lei humana falhe. Nós temos um problema concreto aqui que eu queria mencionar, não, só vou deixar o problema exposto. Alguns governos estaduais no Brasil estão proibindo, nesses nossos tempos de pandemia, o funcionamento de algumas atividades comerciais e industriais. Mas não estão, esse é o problema, não estão abrindo mão dos tributos correspondentes, que são cabíveis, em princípio, a essas entidades. E o problema que se põe em discussão é saber se é de acordo com o justo natural, atenção para isso, se é de acordo com o justo natural, que o credor impõe um óbice paralisante da atividade do devedor, mas não abra mão, entretanto, de seus interesses econômicos correspondentes. Pensemos numa outra hipótese. Eu dou um imóvel em locação para que alguém realize ali uma atividade comercial e depois eu próprio impeço a atividade comercial de quem está trabalhando no lugar, mas exige os locativos. Então, nós temos que verificar aqui o problema de lei natural. Ou seja, não é porque a lei positiva diga uma coisa ou outra que não nos encontramos diante da possibilidade vigente, esse é o tema, vigente, de uma lei natural em sentido oposto. Não é meramente que moralmente seria bom que uma lei viesse de lege ferenda, fizesse assim assado. Isso é o problema de conveniência. Aqui não. Aqui se trata de afronta de uma lei, de uma norma vigente. Não precisa estar escrita em texto algum. Bom, nós examinamos numa das aulas anteriores, aliás, em várias aulas anteriores, a variedade analógica do termo direito. E terminamos a aula anterior, a aula que foi proferida na quinta-feira passada, versando sobre uma outra variação. Agora, nessa expressão direito natural, nós temos 2 termos, né? Um termo complexo, direito natural, composto por 2 termos simples, direito e natural. Já vimos que a palavra direito, o termo direito, é analógico. Então, temos um prius analógico ou primado analógico, a coisa justa, ou conduta jurídica, ou conduta justa, e temos na sequência uma série de analogados secundários, lei, fato social, poder moral ou faculdade de agir, ciência, etc. Bom, mas, igualmente, a palavra, o adjetivo que vem aí, ou se nós quisermos dizer esse adjunto adnominal ou genitivo que está com a palavra natural, tem a sua variação confortada igualmente pela variação da palavra natureza, que se refere ao adjetivo natural. Natural é, pois, o relativo à natureza. E a palavra natureza, eu lhes disse isso na aula anterior,
De acordo com um livro de Paniker, um autor espanhol, esta palavra natureza possui pelo menos 700 significados diversos. É claro que nem todos interessam de perto aqui a referência que vamos fazer do direito natural. Mas isso já põe à mostra a dificuldade de entender o que é o direito natural, porque variando a ideia de natureza, varia também, conseguintemente, a ideia de direito natural. Vimos, em primeiro lugar, que alguns consideram o direito natural, a expressão direito natural, exatamente equivalente à de lei natural profana, ou lei natural religiosa, ou ambas. Por exemplo, há quem diga que o direito natural corresponde exatamente às normas expedidas pela ONU. Agora nós podemos pensar também nas normas expedidas pela Organização Mundial da Saúde. Estava vendo há pouco um decreto baixado em um país europeu, em que fala em observância do padrão de saúde mundial. Não se tem ideia do que é esse padrão de saúde mundial. Não se sabe muito bem. Provavelmente foi uma indicação da Organização Mundial da Saúde, mas tomar isso como algo de ciência inerrante parece um tanto excessivo, não é? Ou ainda há quem considere, como eu disse, o direito natural correspondente meramente à lei natural religiosa. E, a meu ver, inverte a ordem das coisas, ou seja, o decálogo é tido como um instituinte do direito natural, quando, na verdade, a melhor compreensão, a meu ver, desse assunto, fundado em grandes autores, em particular em São Tomás de Aquino, é que o decálogo constitui uma memória daquilo que é o direito natural, que durante um determinado tempo, em virtude da depravação dos costumes entre os hebreus, corria o risco de perder-se, se não inteiramente, em boa parte dela. Isso pode ocorrer na sociedade, ou seja, a sociedade contemporânea, essa que nós vivemos, nós temos prestado muito atenção, e não nego razão nisso, para as depravações no plano da ética sexual. Bem, cada vez mais vai se afundando nisso. Mas não é só. Esta chamada mídia social abriu um espaço extraordinário para que se vulnere inteiramente o oitavo mandamento, o oitavo preceito do Decálogo. Os pecados da língua viraram moda. Ou seja, testemunhos imprudentes, precoces, prematuros, deletérios, nenhum cuidado com a fama alheia. Isso envolve situações extremamente quebras de segredo, de sigilo, de confiança. Tudo isso demonstra que vai se perdendo um pouquinho a ideia de respeito à natureza das coisas, a observância da natureza das coisas. Não é? Pois bem, então, não é certo dizer-se, a meu ver, que o decálogo é que instituiu o direito natural. Não. O decálogo simplesmente noticiou um direito natural que já era pré-existente. Noutra linha, fala-se também um direito natural meramente subjetivo. Esses todos autores que se filiam demasiadamente ao importante campo que é dos direitos humanos, mas também um campo frequentemente entregue à ideologia, e que resolvem entender que o direito natural é meramente subjetivo. E essa tendência de subjetivação vai levar efetivamente ao fundo a negar o direito natural. É por isso mesmo que nós temos visto que parte daqueles que durante muito tempo sustentaram firmemente o direito subjetivo à vida, parte desse pessoal abandonou essa tendência irrestrita, e porque houve uma mudança ideológica para dizer-se que o aborto é um direito natural, é um direito humano, etc., aceitam que a vida tem agora essa limitação, admitindo que se possa vulnerar o direito à vida diretamente. Isso que mostra que essa posição subjetiva não tem a mínima lógica, não tem a mínima coerência, não tem a mínima solidez, a mínima firmeza em fundamentos adequados.
Bom, a palavra natural possui vários sentidos, como eu disse, e um desses sentidos aponta exatamente a diferença específica do homem. A diferença específica do homem é a razão. Então, alguns entendem o direito natural como direito natural mere rationale, ou seja, um direito natural meramente racional. É a posição racionalista, que só vê, só considera a razão humana e portanto, forma um ideal, centra tudo na razão humana, não consegue frequentemente escapar a evadir a ideia de autonomia dessa razão, ou seja, não há transcendência, não projeta um bem fora da razão. E, portanto, por outro lado, desconhece também o papel da experiência. A contrapartida é a de um direito natural, também há esta corrente, mere empíricos, ou seja, meramente empírico, experimental. Assim, por exemplo, o direito estoico, que desconhecia o tema da natureza racional. E nós vamos ver que entre os gregos houve um determinado momento que também se estabeleceu no período sofista essa ideia de buscar meramente a natureza empírica, a natureza experiencial do homem. Por outro aspecto, pode-se falar num direito natural secundum generem, ou seja, é aquela ideia que já vinha indicada por Justiniano, que falava no direito natural que era comum entre os homens e os animais brutos, e finalmente, daquilo que nos interessa aqui sublinhar, porque na aula anterior tratamos de outras possibilidades, um direito natural secundum espécie, ou seja, segundo a espécie, ou seja, segundo a natureza racional humana, mas considerada, pois, já com o conjunto, com o composto. Não é mais um direito natural mere rationale, mas sim segundo toda a espécie, não só segundo a diferença específica, mas segundo o homem é formado de corpo e alma. Muito bem. Vamos então aqui imaginar um tantinho o que foi a ideia de natureza entre os gregos para nós aportarmos a Aristóteles e ali vamos parar a exposição de hoje. O surgimento da filosofia na Jônia corresponde efetivamente a um reflexo porque é tão evidente a desconformidade da altura dessa sabedoria jônica com o restante do saber humano da altura, que é de todo razoável admitir que se trata de um reflexo da bênção que Noé impartiu sobre Jafé. E lá à frente, se não é verdade, isto está dito em um livro interessante, embora haja uma impugnação a esse livro feita com alguns argumentos que não se podem sobrepujar sem mais, pelo meu amigo Nano Segovia, Juan Fernando Segovia, mas o fato é que o livro é interessante em muitos aspectos, isso também não estou a negar, do padre Álvaro Calderón sobre o reinado de Cristo. E lá ele chama a atenção para o fato de que a sabedoria entre os jônios chegou a um nível elevado, embora inferior à sabedoria primitiva que se encontrava em Adão e Eva. Mas foi um ponto elevado do saber humano. E lá, então, nasce a physis grega, ou seja, a preocupação com o cosmos. Isso quer dizer, a natureza tida como cosmos, de tal sorte que o direito e a lei vão se referir ao ser. É a busca do arquê, ou seja, a busca do princípio das coisas. Então, aquelas escolas helênicas, desde a escola jônica, com Tales, embora erre ao indicar que a água é o elemento primordial, acerta na ideia de buscar um elemento primordial em que apoiar todas as demais realidades, incluindo o direito. Se vamos buscar em Anaximandro com Aperon, ou com o ar em Anaxímenes, ou ainda com a quantidade em Pitágoras, ou com o fogo em Heráclito, não importa. Essa realidade cosmológica indicava a busca da physis.
Quando isso ia em determinado andamento, surge então a sofística. E a sofística não é inteiramente desvaliosa, hein? Não é inteiramente. É complexo dizer isso, mas a sofística lá da Grécia, até ela parece superior à nossa sofística dos tempos contemporâneos. Protágoras nega a verdade objetiva e universal, como muitos hoje negam. Autores importantes negam a existência da verdade. E um autor de grande relevo, um grande pensador, um grande historiador da filosofia, aliás, eu vou indicar o livro dele para aqueles que queiram estudar seriamente filosofia. O autor se chama Johannes Hirschberger. Ele tem uma história da filosofia em quatro volumes. História da filosofia antiga, história da filosofia medieval, história da filosofia moderna, história da filosofia contemporânea. Claro que para em determinado momento, porque esse livro foi traduzido para o português pelo meu grande mestre Alexandre Correia e foi publicado pela editora Herder. Acha-se provavelmente em sebos, né? Hoje nesses sebos eletrônicos. Vale muito a pena. E Hirschberg diz que o direito natural dos sofistas é o que ele chama de cupiditas naturalis. Cupiditas naturalis, ou seja, é um mero desejo autônomo. Mero desejo autônomo. Ou seja, é esse subjetivismo, óbvio que se não há verdade, não há bem. Se não há bem, é um mero desejo autônomo, subjetivo, que nos leva ao direito. Daí que este notável conhecedor da filosofia grega, do pensamento grego, e da mitologia grega também, que foi Werner Jäger, tenha dito que os sofistas tinham uma repugnância pelas leis. Repugnância pelas leis. Eu queria aqui abrir um parênteses para trazer as coisas para os nossos dias. Possivelmente porque nada de novo sob o sol, digamos assim. Eu, quando tive a grata satisfação de ir à posse de minha querida amiga ministra Fátima Nancy Andrighi, na condição de corregedora nacional da Justiça, eu, como muitos sabem, fui assessor dela na Corregedoria Nacional. Essa posse se deu no átrio do prédio do Superior Tribunal de Justiça de São Paulo, de Brasília. E eu notei escrito na parede exatamente a frase central que se atribui a Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas. Esse é o objetivismo. E por isso, se este lema, suposto que esse lema seja o lema a adotar-se nos julgamentos, está, pois, aberto o caminho, a trilha para o ativismo judicial. Cada um decide o que acha que deve. Não há verdade, não. Eu decido aquilo que me parece bem. Porque o homem é que passa a ser a medida de todas as coisas. Você não está, como estava lá entre os pré-socráticos, numa realidade exterior, ou numa realidade completa. Ou seja, o período antropológico teve o mérito de trazer também para o âmbito da natureza, para o conceito de natureza, o homem. Mas o fez de maneira tal que dispensou a realidade transcendente. O homem é a medida de todas as coisas, segundo o sofista Protágoras. Bom, essa physis grega primigênia, que depois está lá entre os pré-socráticos, que de algum modo é retomada já por Sócrates e Platão, corresponde, na verdade, a um processo. Processo ordenado, com que as coisas emergem e desaparecem. Toda a ideia dos pré-socráticos, que de algum modo reaparecem também em Sócrates e Platão, é estudar a realidade para compreender
essa ordem, como as coisas aparecem e desaparecem. E ali tentar encontrar um fundamento para isso. Isso serve para o direito também. Isso é a busca do arquê, ou seja, a busca do princípio. Aristóteles teve, com a sua genialidade, uma perspectiva diversa desse problema. Então, descobriu que, ao fundo, o que devia buscar não era propriamente o processo, senão que a estrutura real de cada um dos entes, de cada coisa individual. Se ele entendesse essa estrutura real, ali ele descobriu o princípio de cada coisa. E, portanto, o conceito de physis, o conceito de natureza, com Aristóteles tem esse imenso ganho, ou seja, ele vai buscar realmente a estrutura real, a estrutura do ser. Mas isso, e agora vem a complementação notável de Soares Ramos, envolve em Aristóteles duas coisas indissociáveis dessa busca. Algo que é, chamemos-lo assim, axiológico, ou talvez pudesse ser dito melhor, axiótico, ou seja, que diz respeito ao valor, que corresponde, portanto, ao bem, ou seja, a estrutura do ser é também a estrutura do bem. E, de outro lado, o seu aspecto teleológico, finalístico. Poderia dizer-se com Soares, o aspecto télico de cada coisa. Ou seja, cada coisa tem uma finalidade, tem o seu bem último. E este também constitui no seu aspecto valorativo, ou axiótico, ou axiológico, como se queira. De tal forma que o físicos, ou seja, a natureza, consiste na perfeição cabal de cada ente. Cada ente tem uma perfeição, uma plenitude perfectiva. E esta é a sua finalidade, esta é a indicação da sua natureza. A natureza de cada ser tende à sua própria perfeição. Ora, então, vai distinguir-se no plano do direito a ideia de um justo, chamemos-lo assim, justo por physis, dikaion physei, ou seja, o justo pela natureza, ou seja, a natureza, ela própria, porque os seres têm uma finalidade, tende a realizar-se. Essa ordem, essa ordenação da realização da natureza é a ordem justa, no plano da relação humana. E isso nos dá, portanto, com esse dikaion physei, o que os romanos chamavam de ius naturale ou justum naturale, o justo natural ou direito natural. E ao lado disso existe um justo por determinação humana, dikaion nomo, portanto, em agregação ao dikaion physei, há entre os gregos o dikaion nomon, que significa o justo por determinação positiva. E que Aristóteles explicará, nós vamos aqui antecipando algo que vamos referir em Aristóteles depois, na quinta-feira, dirá que é aquilo que de início era indiferente, fosse de um jeito ou de outro. Ou seja, a natureza não nos diz como deve ser, mas que uma vez imposto pelo legislador humano, deixa de ser indiferente. Ora, isso nos leva a algo interessante, porque na medida em que os sofistas negavam a importância da lei e ficavam atrelados à ideia da mera imposição conforme a natureza, mas conforme a natureza empírica do homem, levava a que, como numa sociedade desregrada, desordenada, a força prevalece sobre a debilidade, os sofistas reconhecessem na força, no predomínio da força, a ideia de direito, dispensando, portanto, a lei. Ou seja, lembremos-nos aqui daquela grande frase de Lacordaire, segundo a qual, entre o forte e o fraco, a liberdade escraviza e a lei liberta. Entre o forte e o fraco, a liberdade escraviza e a lei liberta. E Aristóteles, então, desenvolve uma concepção fundada, é verdade, naqueles autores que o antecederam, mas
mais refinada, mais complexa, observando que as coisas tendem a uma finalidade, que essa finalidade é seu bem, é seu valor, isso está de acordo com a estrutura do seu próprio ser. E aí se encontra na perfeição cabal de cada um dos entes a meta para a realização, agora falando do ambiente social, da justiça. Justiça que se realiza não exclusivamente pela lei natural, mas por meio de uma unidade concomitante ou complementar entre a lei natural e a lei positiva. É dizer, isso é importante que se veja, que a lei natural exige a lei positiva. Existe, portanto, um dever de legislação humana. Um dever de expedir leis, de emitir leis prudentemente. Bom, e com isso nós concluímos a pequena exposição de hoje. Como eu disse, voltamos na quinta-feira, se Deus quiser. E vamos então estudar, começar a avançar alguma coisa já sobre o pensamento de Aristóteles. Como isso não vai ser uma história da filosofia do direito, nem uma história do direito natural, logo vamos passar a ver uma coisa relevante depois desta tratativa sobre Aristóteles, que vai ser a ideia que está ligada lá atrás com aquela concepção tanto do direito racionalista quanto do direito natural como lei natural religiosa, com o tema do positivismo teológico e o direito racionalista, o direito natural racionalista também. Nós vamos ver essas duas coisas na quinta-feira, juntamente com uma primeira parte referente ao pensamento de Aristóteles. Eu quero, mais uma vez, agradecer a todos que me acompanharam aqui. Vou ver quem que eu consigo localizar aqui nos comentários. Doutora Margarete Maia, estimada amiga, muito boa tarde. Doutora Mônica Dalla Vecchia, quem já tive a oportunidade de saudar, novamente, muito obrigado. Estimada Cláudia Rosa, muito obrigado. Laura Porto. Editorial Lepanto, que é a responsável. A Editorial Lepanto é a editora que tem editado os meus livros mais recentes, na área do registro de imóveis, na área também do direito notarial. Recentemente saiu o tomo 2º do Notas sobre Notas, que tem alguma coisa diretamente sobre o direito notarial, mas que ao final possui 2 temas relevantes do ponto de vista também do direito natural. Dr. Gustavo Baretieri, muito boa tarde. Dr. Rafael Boro, boa tarde também. Prezado Hilário Lula, espero que esteja bem de saúde. Dr. João Paulo Silveira dos Santos, prezado Dr. Leonardo Faccioni, Dr. Fausto Mota, Dr. Fabrício Neto, meu estimado amigo Marcelo Teodósio, querido colega da 11ª Câmara de Direito Público. Minhas saudações e um abraço ao Dr. Walter. Doutora Ana Pérez, boa tarde. Doutor Rodrigo Figueiredo, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Muito obrigado. Muito bem, são esses os nomes que apareceram aqui. Meu amigo José Roberto Leme Alves de Oliveira, grande magistrado aqui de São Paulo, estimado amigo. Também muito obrigado. Eu agradeço, ademais, e novamente, ao apoio que a Noreg do Paraná concede para a divulgação destas nossas exposições e vemo-nos, se Deus permitir, na próxima quinta-feira. Muito obrigado.